E neste momento teremos a conversa sobre finanças públicas na atualidade. Nós convidamos a senhora conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a senhora Doris Coutinho, que irá apresentar um estudo de caso e, na sequência, teremos o lançamento do seu livro Finanças Públicas, Travessia entre o Passado e o Futuro. Uma salva de palmas, senhora conselheira Doris Coutinho. Bom dia a todos. Vou deixar de lado o protocolo, porque somos aqui colegas e viemos para conversar sobre nossos problemas, enfim. Há poucos anos atrás, eu estava me dedicando a observar as razões, as causas que nos trouxeram a esse caos na gestão pública, né? Hoje eu já estou mais otimista e pensando que temos que sair desse atoleiro e ver se chegamos a um patamar de estabilidade. Eu vou ficar aqui. Está ligado? Desculpe, mas eu prefiro... Tenho que usar minhas mãos. Então, quando eu estava me dedicando, pensando nas causas, era lá 2015, uma época que o controle estava em alta e a gente imaginava que emergiria das cinzas das pedaladas fiscais com asas de fênix e alçaríamos voos para novos tempos de planejamento, de transparência, enfim, de foco na gestão. Mas, desafortunadamente, nada disso aconteceu, né? Ao reverso, nós continuamos aí com uma administração pública que se ocupa de apagar incêndios, e apagar incêndios literalmente, né? Porque o incêndio no Museu Nacional é a face real dessa metáfora. De modo que continuamos aí gerindo crises e perpetuando privilégios às custas do erário. E a LDO de 2019 escancara essa realidade, né? Estampa um saldo negativo de aproximadamente 138 milhões pelo quarto ano seguido, e as bombas legislativas que têm sido aprovadas pelo Congresso Nacional nesses últimos meses também, que se aprova em nome de tudo, né, de eleição, de retaliação, enfim, menos de equilíbrio fiscal. Segundo o TCU, quando analisou as contas presidenciais de 2017, até 2024, todo o orçamento público federal vai estar tomado por compromissos obrigatórios e por privilégios fiscais. E essa situação, claro, se repete em todos os estados, com algumas variações. Acho que a Bahia até está numa situação bem melhor perto dos outros estados. O meu, por exemplo, Tocantins, atualmente já consome 70% da receita corrente líquida só com despesa de pessoal, né? Mas, como eu coloquei no começo, o otimismo não pode esmorecer, nós haveremos de evoluir, de modo que penso que devamos nos ocupar mais de discutir ideias e rotas para atravessarmos esse lodo e começarmos a navegar e a nadar em águas melhores, mais limpas. E, claro, que é inegável que o quadro tendente a nos desanimar, né? E o sistema institucional como um todo vem atravessando um momento crítico de desprestígio, né, e de falta de credibilidade, o que eu penso seja muito mais do que algo pontual, um descontentamento pontual, mas a parte relevante de um movimento muito mais amplo e tão forte quanto prejudicial de desacreditação nas instituições e na própria democracia, como se ela fosse um regime de governo que não funcionou ou que não deu certo no nosso país. E essa percepção, aliás, acredito, foi confirmada no próprio processo, no cenário eleitoral que acabamos de assistir, né, com uma polarização de modelos absolutamente antagônicos e com uma origem única
claro que eu penso seja indiscutível na falta de respeito que as elites políticas demonstram para com o regime e para conosco, com o povo brasileiro, né, cidadãos, não só se apropriando do nosso dinheiro, mas nos colocando aí nessa batalha maniqueísta que corrói as bases da legitimidade e da democracia, que somos nós, o povo, a sociedade. E esse movimento de desprestígio generalizado das instituições enfraquece não só o regime, mas detonam os próprios valores de igualdade, de liberdade, valores prezados pela República. E numa nação como a nossa, numa sociedade que hoje brada por combate à corrupção e por alguma sanidade nas finanças públicas, as instituições importam, sim, importam muito, embora seja inconteste que nós estejamos entregando muito menos do que a sociedade espera. Quando eu falo nós, tribunais de contas, todas as instituições estão entregando menos, e nós, em especial, que o assunto somos, hoje aqui, somos nós. Mas, paradoxalmente, os gestores, que são sujeitos ao nosso controle, por exemplo, nos acusam de ativismo que atravanca as ações administrativas. De modo que estamos aí diante do desafio da relevância, né? Especialmente nós, órgãos de controle. Não temos direito mais de sermos extrativistas, né? Instituições extrativistas que tiram muito mais da sociedade do que dão. Mas por que nós falhamos, ou os poderes falharam tanto na gestão e se chegou a esse caos administrativo e fiscal? A resposta das pessoas, da sociedade, ou até nossa mesmo, não como auditores, mas como cidadãos, tendem a atribuir de imediato a corrupção. A corrupção e a cultura de uma sociedade patrimonialista, clientelista, dando um peso extraordinário a essas razões. Mas seria só isso? Acho que depende do ponto de vista, né? Claro que há uma correlação inequívoca entre a corrupção e a penúria fiscal do Estado, não há o que se discutir, mas nós, auditores, conselheiros, né, sabemos que é muito mais do que isso, né? E eu situo nesse plano, essencialmente, 3 motivos. Primeiro, o irrealismo orçamentário. Segundo, a falta de planejamento e de participação cidadã na alocação dos recursos. E terceiro, a impunidade. E aqui me refiro não à impunidade sob o aspecto criminal, mas àquela que provém da falta de efetividade das nossas decisões em processos de contas e no julgamento dos gestores públicos, tanto das contas de governo, que são julgadas pelo legislativo, que não julga, né, quanto as de gestão, que são julgadas por nós, uma vez que nós não temos, não nos cabe a competência para executar as nossas decisões. Isso faz com que, além de deixar que esses processos, afastar o fato de que elas são meio de promoção da recomposição do erário lesado, ainda funcionam, claro, como indutor da corrupção, devido a essa sensação de impunidade. Quanto ao irrealismo orçamentário, não precisamos nem nos esforçar para demonstrá-lo, uma vez que a sua face mais marcante está flagrante aí nos orçamentos deficitários, e que mostraram realmente a face a partir das pedaladas fiscais, que, diga-se, descobertas no governo federal, mas que sabemos, nós também, não começaram e nem terminaram ali, e tampouco são privilégio do governo federal. Na verdade que nós, dos tribunais de contas, sabemos melhor do que ninguém que orçamento nas 3 esferas de governo são obras absolutamente fantasiosas, né, que advém da contabilidade criativa, do descontrole dos gastos, né, quando é uma equação tão racional, né, despesa tem que ser igual a saída igual à entrada, e, enfim.
E, claro, da falta de participação social na construção dos instrumentos de planejamento. E aqui vale lembrar que a representatividade, né, o fato de sermos um governo representativo, não exclui a participação direta. E não à toa que a Constituição Cidadã, que está fazendo 30 anos agora, deu protagonismo à participação social, desde o debate do antes do planejamento até a execução e o controle. E foi pensando assim na relevância da participação social que o Constituinte prevê, de 88, prevê em 15 dispositivos essa interferência da sociedade. E a Lei de Responsabilidade Fiscal veio aí intensificando, de modo que esses problemas todos aí, esse caos instalado, só poderá ser restaurado com planejamento dentro do processo orçamentário. E não se pode perder de vista também que o caos, que a intergeracionalidade do caos, né, que é uma realidade que nós temos que levar em conta, sobretudo em consideração a parcela mais jovem da sociedade, que hoje já paga a conta, e uma conta bem alta, pela ausência de participação cidadã dos seus pais, dos seus avós, enfim, dos seus antepassados. Pois bem, feita essa rápida diagnose das motivações, eu parto da premissa que, a meu ver, construo uma premissa que, a meu ver, pode nos levar à construção de caminhos de solução minimamente transitáveis. E aqui, então, eu volto à indagação lá do começo. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade, por favor. Não é um monólogo. Disparei aqui a fala, mas fiquem à vontade. Então, eu volto àquela indagação do começo. Se podemos, então, atribuir o caos fiscal e administrativo fundamentalmente à corrupção, se não seria cômodo, né? Sim, podemos, mas desde que se parta do pressuposto de que a corrupção não é apenas um agregado de desvios individuais e se estenda esse espectro do olhar, né, ampliando bastante para se chegar às soluções, imaginando que, ou concluindo que, para muito além das transgressões individuais à ordem legal, a corrupção essencialmente representa um déficit de governança que vem criando oportunidades, impondo e que não impõe restrições às alocações particularistas, que são baseadas unicamente na pessoalidade e no clientelismo, e vem sedimentando aí o karma de nós todos brasileiros, do fisiologismo, da cooptação, e que vem então alimentando esse descrédito das instituições, explicando de alguma forma, mas não justificando, a clara apatia social hoje de homens e de mulheres diante da política e dos mecanismos de controle e de consolidação da democracia. Em síntese, que sendo a governança a forma pela qual o poder se expressa, né, se distribui na sociedade, decidindo-se quem leva o quê no bolo da repartição dos recursos, o particularismo se manifesta sempre através da perpetuação dos privilégios, da apropriação do coletivo pelo privado e principalmente pela manutenção de um sistema falido, onde prevalecem as relações pessoais muito mais do que o mérito ou a produtividade. Então, observando-se sob esse espectro, sob um ângulo mais holístico, a precariedade na implementação de preceitos básicos de governança é uma realidade que nos ajuda a compreender a carência de integridade na administração pública brasileira. Portanto, se a corrupção é uma questão de governança e não apenas um acúmulo de
de desvios éticos individuais, eu vejo que essas punições ditas exemplares de peixes grandes, entre aspas, né, da classe política e do empresariado, podem até propiciar um consolo coletivo temporário, passageiro, mas certamente não vão resolver a raiz do problema. O Brasil se acostumou, nós inclusive, ao viés reativo punitivo do controle, né? Aquele que sempre chega depois e responde aos achados com inflação legislativa, ao invés do controle sistêmico, que de fato é o que pode funcionar, limitando as oportunidades de desmando e prevenindo, de alguma forma, a ineficiência. Leis, nós sabemos que não fazem mágica, e a eficiência social das leis depende muito de fatores que vão muito além da promulgação dessas leis e são absolutamente alheias à vontade do legislativo. Além disso, são impotentes para redesenhar a índole do indivíduo ou apagar as tradições. De modo que insistir na visão míope de um problema extremamente complexo, né, não vai ajudar a resolvê-los. Nós temos uma disfunção que tem na raiz uma causa de natureza institucional e, por essa razão, requer respostas também institucional. Portanto, nós carecemos de uma transformação total no nosso modelo de governança pública, de modo que se internalize uma cultura de integridade e de eficiência através de um conjunto de ações e de estratégias, tanto no âmbito público quanto privado. Então, aqui, com essa visão mais ampla da corrupção, eu traço duas linhas de abordagem, sugiro aos senhores. Uma, sob a ótica de elementos éticos, que acenem para uma mudança de comportamento, ressaltando o valor da integridade. E uma outra de elementos institucionais que impliquem na mudança do modelo de governança, de modo que se caminhe em direção a um aumento gradativo e sistemático das restrições a comportamentos imorais, né, a partir da noção de um governo aberto. Um governo aberto que esteja fincado no tripé da transparência, da participação e do accountability. Se imaginarmos a representação de um governo pela figura de uma máquina, penso que poderíamos colocá-lo como composto por 4 eixos e um calibrador. Os eixos, então, seriam, primeiro, a ética. A ética e a integridade nesse universo são valores absolutamente achacados, né? Embora seja difícil avaliar aspectos culturais, é muito mais difícil ainda alterá-los quando já estabelecidos, mas é possível erguer uma infraestrutura de integridade pública que leve a sério os padrões de comportamento. E na risca do resgate desses valores e outros tantos, eu saliento a força dos bons exemplos, né? E vejo também nos instrumentos menos convencionais de prevenção de comportamentos corruptos ou de comportamentos desviados, um caminho viável, como, por exemplo, na figura do whistleblower, ou reportante, ou dedo duro, como se fala vulgarmente, que, diferentemente do delator premiado, ele não participa dos ilícitos, mas denuncia os desvios sobre os quais teve conhecimento, não por interesse em eventual redução de pena, mas por resistência moral, por convicção.
Se trata de a figura do reportante é uma figura pouco debatida e que ao mesmo tempo, gera inúmeras controvérsias, sobretudo nas relações individuais, nas relações humanas, naquilo que diz respeito à lealdade, à traição, enfim. Porém, é um mecanismo utilizado em boa parte dos países desenvolvidos, que gozam de índices de corrupção bem melhores do que o nosso, como, por exemplo, os Estados Unidos, que usam o regulamento nas instituições privadas desde o século XIX. Claro que vem sofrendo alterações, passando por processos de evolução, de amadurecimento, mas vem se mostrando eficaz na prevenção e no aprimoramento ético das instituições. No Brasil, esse papel ainda não existe com protagonismo. A lei de 2018, a 13608, trouxe uma previsão primitiva do Instituto, extremamente genérica, não é nem do Instituto, é da figura do reportante, mas é tão genérica que tem passado desapercebida, né, sem qualquer propagação. Mas, de qualquer forma, a matéria foi bastante discutida, particularmente após as propagadas 10 medidas contra a corrupção, que aí estão até hoje sem ser aprovadas. De modo que penso que cada um de nós deve formar o seu convencimento, né, quanto à propriedade ou à adoção desse recurso, que é nosso papel, enquanto auditores, formarmos convencimento também quanto à propriedade ou não da adoção desses recursos. E de forma que se sopese não só, não se fique no achismo, mas se sopese os aspectos pragmáticos e jurídico-legais que geralmente se apresentam, que são muitos nos dois sentidos, tanto de defendê-lo quanto de combatê-lo. Da mesma forma, vejo relevância para essa travessia nos programas de conformidade ou compliance como mecanismo de estímulo à boa gestão. No âmbito privado, que é onde já ocorre, mas também, não só no privado, mas também no âmbito público. Cada vez mais vem se exigindo lá das empresas privadas uma ética de caráter público, onde não se preocupe apenas, não se foque apenas o ganho financeiro, menosprezando-se totalmente a repercussão social das suas operações. A ideia, no entanto, ela é muito mais simples, você pode pensar que é um cavalo de batalha, mas a ideia é muito mais simples do que o termo. Adotar um programa de conformidade ou de compliance, certamente não vai garantir a purificação total de uma organização. Uma parcela de risco inerente, é própria ao sistema e também a própria natureza do ser humano. Pessoas de má índole ou de má intenção existem em qualquer ambiente. A importância da conformidade ela está, em primeiro lugar, na redução de riscos, que prevenindo-os antes que eles aconteçam, antes que se convertam em violações, evitando os custos adicionais de multas, das inúmeras punições na esfera administrativa e judicial. E a segunda vantagem está na detecção rápida dos desvios perpetrados, possibilitando a correção de rota e até mesmo um aprendizado sobre as áreas desalinhadas que reclamam um aperfeiçoamento ético. A extensão dos programas de compliance no setor público ainda é incipiente, infelizmente, porém, vejo como bastante promissora. As estatais e as empresas públicas já vêm estabelecendo os seus sistemas de compliance com grandes avanços, de modo que entendo que nesse tempo de enxurrada de informações que envolvem esses temas, os tribunais de contas não podem ficar à margem da compreensão básica desses conceitos que implicam diretamente na possibilidade de alcançarmos um estágio de Estado íntegro, de um Estado com integridade, claro, mas que também conceba um sistema de instituições fortes que são absolutamente imprescindíveis para a segurança da democracia. Então, se o primeiro eixo é a ética, o segundo é a transparência.
transparência na era da informação, a quantidade de dados que são disponibilizadas já não são problema, né? São incontáveis. No entanto, a tecnicidade que esses dados exigem, que eles exigem para a compreensão, vão muito além do cidadão mediano, gerando dessa forma uma nova forma de opacidade. Ela deixou de ser, de não existir para existir sem possibilidade de tradução. De modo que o desafio atual é como tornar inteligíveis esses dados, essas informações, viabilizando o exercício consciente do terceiro eixo, que é a participação. E onde entra o nosso papel nessa transparência para possibilitar a participação? Em que a disponibilização dos nossos relatórios use um vocabulário menos técnico, que a análise os pareceres prévios e apresentem versões palatáveis, né? Não apenas no nome, na nossa legislação e nos nossos regimentos, mas que sejam traduzidos de forma a que o cidadão comum consiga entender e possamos, então, alimentar o terceiro eixo do bom governo, que é a participação. E o bom governo se abre aos mecanismos de participação direta, como audiências públicas, como consultas, questionários eletrônicos, enfim. E não se fecha a eles, como acontece nas instituições brasileiras, apesar das disposições constitucionais e legais que são impositivas. E o quarto eixo é o nosso bem conhecido accountability, bem antigo conhecido dos tribunais de contas, e como parte, que é uma parte significativa do mecanismo de controle público. Temos que ter em mente que a prestação de contas do que se faz com o dinheiro público, do que se faz com o patrimônio público, além de ser uma obrigação do gestor, é um direito fundamental do cidadão. E de modo que ele corresponde, portanto, ao passivo que vem equilibrar o ativo do poder e que traduz a ideia de reconhecimento de uma dívida da gestão em face dos cidadãos, que é, então, a rendição de contas, a prestação de contas, complementando o ciclo da execução orçamentária, da boa governança e do controle. E, na verdade, é o que a física chama de força do retrocesso, né? Aquela que leva o poder a voltar periodicamente ao seu ponto de origem, que é o povo, que é a sociedade. Esses quatro eixos, contudo, não funcionarão adequadamente caso seja ignorada a influência das novas tecnologias digitais, ou que as novas tecnologias digitais influenciam, exercem sobre o funcionamento dos governos, de modo a possibilitar a interação deles com a sociedade. Na minha concepção, a utilização maciça das novas tecnologias de informação e de comunicação no sistema de governança é, então, o calibrador desses quatro eixos e peça fundamental para o bom funcionamento dessa máquina chamada governo e das máquinas chamadas instituições. Ignorar as dinâmicas da evolução digital no setor público e na sua fiscalização definitivamente não me parece uma alternativa válida. O e-government ou e-gov para os habituês já constitui um traço da realidade do qual o poder público não tem como se esquivar. E não tomando apenas como... Pois não? Sim.
para alentar, infelizmente eu não tenho essa frase. Eu tenho eu procuro estimular, me sentir estimulada e estimular vocês a tentarem para isso, a chamarem a atenção e a gente passar a contar. Talvez a gente vá ter que educar a ferro, né? Sendo ponto de a gente detectando isso, que não é difícil de detectar. Lá no Tocantins, que a gente faz... Aqui vocês não fazem, mas nós fazemos o TCE, aqui tem TCE e TCM. A gente pegou leis orçamentárias de municípios que tinham os mesmos erros gráficos, né? Incrível, os mesmos erros gráficos, e um deles estava até trocado o nome do município, né? No Ctrl+C, Ctrl+V. Então, infelizmente, eu não tenho uma frase de alento, mas uma frase de estímulo, digamos, de estímulo à nossa atuação nesse campo. Sim, conselheiro. Obrigado. Alô. Conselheira. Em primeiro lugar, antes de mais nada, a satisfação imensa desse tribunal trazer, ter a presença de Vossa Excelência, da sua presença. Por favor, né? Isso. Sem sim, protocolo. Mas Vossa Excelência é a conselheira. A palestrante é Doris. Sim. Então, é um prazer muito grande termos você aqui e, portanto, poder refletir um pouco. Sei, como tenho uma admiração pessoal por você, sei de todas as questões que você levanta e que você tem com relação a todo esse modelo. E aí eu peço a palavra para, em face disso, questionar o seguinte: não é o momento, em função de uma eleição que, como você falou, polarizou e colocou frontalmente duas posições muito claras, do ponto de vista, inclusive, de governança mesmo. Não é um momento do Tribunal de Contas, dos tribunais, do órgão, começar ele próprio a fazer uma autocrítica. Lembro, e acho que você também participou, lembro daquele encontro que tivemos em Portugal, da língua portuguesa, quando então se estabeleceu a possibilidade. Aliás, o professor Diogo estava presente em Portugal e ele próprio se prontificou a participar de um trabalho que os tribunais de contas fizeram para poder termos tentativamente uma legislação de controle, um código, seria idealmente, um código de processo de controle. Mas eu vou além. Há uns 20 anos atrás, o professor Roberto Romano começa questionando mesmo. O professor Roberto Romano, como o Diogo, realmente, eu tenho como um dos grandes intelectuais hoje do Brasil. Ele começa a questionar, quando houve aquele problema do Foro Trabalhista de São Paulo, que foi um grande escândalo de desvio de dinheiro público, de corrupção, etc., o professor começa questionando o controle pelo título. Ele diz: por que se chama o órgão de controle no Brasil de tribunal? Qual a razão disso? Eu estou apenas trazendo o momento inicial do questionamento desse órgão de controle. Estamos num momento onde, até para minha preocupação, quer dizer, se discute hoje, se discute a PEC, onde a aposentadoria se dá com 70, com 75 anos, se está discutindo tudo. Não é o momento, conselheira, de se discutir também os órgãos de controle? Não é o momento de se discutir também a modulagem desse órgão de controle?
a forma desse órgão de controle, a começar pela escolha nossa, nós os conselheiros, como somos escolhidos? De que forma somos escolhidos? Tem lógica isso? Tem lógica essa escolha que fazem? E aí descermos a tudo, quer dizer, descermos a esta coisa, um tribunal, mas também um órgão de auditoria. Quer dizer, não é a grande questão que eu coloco para você é essa. Não é o momento de, com Moro escolhido, com a perspectiva de uma guerra mesmo contra o problema da corrupção. Não é o momento de nos apresentarmos e dizermos, olha, nós também queremos discutir isto, o órgão de controle. É a minha questão. Eu tenho certeza disso, que a gente tem que fazer uma autocrítica. Primeira coisa, eu falei agora há pouco numa entrevista, a primeira coisa é a gente olharmos para nós mesmos e nos despirmos da vaidade. Né? Porque eu penso que no universo, talvez o nome seja prejudicial em alguma medida, tribunal. Isso nos aproxima muito muito mais do poder judiciário, né? Onde reina a vaidade. Né? Eu falo de cadeira porque eu nasci dentro dele. Né? Claro que ele não mudou e vem mudando ele. Né? A sociedade vem apertando. E eu acho que nós estamos nesse ponto. Por isso, eu comecei falando em que nós temos que nos impor e deixar de ser instituição extrativista. Como nós, extrativista, sugar muito mais do que entregar. Eu fui perguntada em como fazer isso. Como? Eu entendo que por que isso não acontece? Não acontece por nossa culpa. A responsabilidade é nossa. Nossa, do nosso sistema, encoberto por vaidade, né? E fechado. Então, sem essa ideia de abertura, de transparência, até na administração, na nossa administração enquanto instituição, né, pública, eu acho que a gente tem que se rever nossos conceitos, rever a nossa forma de atuação, rever implica, como a pergunta do colega ali, o que fazer, qual a frase de alento, né? Eu acho que a frase de alento, eu não posso dar alento, eu tenho que dizer que a gente tem que providenciar alguma coisa, né? Tem que agir. E eu acho que o maior problema na composição dos tribunais não é nem a origem, é o não cumprimento do que está aí. Né? Não que eu não acho que deva ser, que comporte mudança, comporta sim. Mas se cumpríssemos os requisitos constitucionais no Brasil inteiro, já estaríamos melhor do que hoje. Talvez não tivéssemos tantos escândalos na instituição de controle, né? A grande questão é que a minha perspectiva é quem pode liderar uma discussão desta em termos de órgão de controle. Nesse instante. O Moro, inclusive, eu estive lendo que ele baseou a decisão dele no modelo daquele juiz dos Mãos Limpas, esqueci Sim. o nome agora. Então, que também abandonou o judiciário, só que lá tinha... Foi para cargo eletivo, né? Acho que foi para cargo eletivo. Foi para cargo eletivo? Penso eu. Não, bom, mas abandonou a judicatura. E, portanto, e aí assume, etc. E, inclusive, é assassinado com 400 quilos de dinamite. Morreu? Era para matar mesmo. Bom, espero que o Moro esteja ocupado disso aqui, mas ele
espero que melhore o Conselho Ajudado. Brincadeira, hein? Quer dizer, será que é um Moro que vai nos ajudar? Ou nós... Falo sem qualquer grosseria. Eu falo da forma mais delicada. Mas quando eu vejo a Tricom, quando eu vejo o Instituto Rui Barbosa, tenho uma impressão que continua nesta mesma coisa que a gente está querendo combater. Quer dizer, não será o momento, por exemplo, da conselheira Doris, com a liderança, inclusive intelectual dela, etc., liderar uma discussão? Não é verdade. Precisamos liderar uma discussão dessa. Quer dizer, precisamos de alguém que lidere uma discussão dessa e que venha aproveitar esses ventos de mudança e propor mudanças mesmo com relação à instituição, etc., etc. Quer dizer, temos até um grupo que faça um estudo disso. Quando eu comecei citando, por exemplo, o professor Diogo e aquele... que tinha também o professor Juarez, do Rio Grande do Sul. Né? Havia mesmo um ideário que se mostrava do ponto de vista de mudanças normativas, de um código de processo, etc., etc., auditorial, para poder tentar dar uma melhorada, dar uma incrementada no sistema de controle. Esse assunto para o Código de Processo de Contas voltou à baila de discussão, mas fica muito centralizado no TCU, né? E eu não vejo interesse do TCU, de modo que penso que a gente tem que, não sou eu, né, mas que a gente precisa ter um Moro, entre aspas, né, que é o que eu coloco a força dos bons exemplos, né, tirar tudo que é bom dos exemplos que nos aparecem e usá-los para começar escrever uma nova história, né? Não sou eu essa pessoa, mas eu acho que várias, né, que temos tantos auditores juntos e tentar fazer alguma coisa. Já tem no Tribunal TCU, eu não me lembro o nome dele, que eu sou péssima para nome, mas que faz estudos relevantes sobre os processos de contas. Eu, nos meus escritos, tenho feito, onde eu posso estar propagando essa ideia, né, tecnicamente, em artigos técnicos ou em artigos jornalísticos, sempre julgando essa necessidade. E nós que temos aí mais de 20 anos, né, no sistema, a gente fica até desanimado, enfim, um momento ou outro que a gente está passando, mas se olharmos para trás, eu penso que a gente evoluiu muito já. Eu procuro olhar pelo retrovisor e ver o que a gente deixou para trás para não desanimar. E continuar na luta, né? Eu concordo. Desculpem, mas quem quiser participar da discussão pode, porque eu acho que é muito produtiva e muito interessante a presença da conselheira Doris aqui, que eu sei que é uma estudiosa disso, porque conversamos sempre sobre isso. Então, na verdade, o que eu estou tentando aqui é publicizar, é tornar pública esta discussão que temos tido ao longo de muitos encontros, muito raros, mas alguns encontros que temos. A conselheira Doris, com certeza, é bem mais de 20 anos que a gente começa a discutir isso. Bom, vamos lá. Eu acho que a grande questão não é apenas o TCU em si nunca demonstrou interesse em ter, portanto, este código de controle, não, como lei processual, como processo de controle. Nunca teve nunca demonstrou isso, até porque, veja, o trabalho que foi feito pelo professor Diogo, juntamente com o professor Juarez, como nós todos participamos, resultou
em um documento que se simplificou o máximo possível para ser do agrado do TCU, e ainda assim não foi do agrado do TCU e não andou. Foi engavetado. Ficou engavetado, está até hoje engavetado. E tinha alguns achados interessantes, mas nem de longe contemplava mesmo aquilo que é necessário. Porque aqui, para efeito de auditor... Já recebemos a plaquinha ali, tá? De tempo esgotado. Bom, então tá. Eu portanto, Eu mais uma lamento vez, isso também, que tenha sido enterrado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou otimista verdadeiramente. Sou otimista, eu acho que é um trabalho de formiguinha, a gente vai levando adiante. Eu acho que discussões como essa, que talvez se em 10% dos presentes ficar isso na mente e procurar fazer diferente na sua próxima auditoria, acho que a gente já conseguiu grandes avanços. E lembrando que hoje se fala tanto em destruição da democracia, que medo. Isso, eu não tenho medo disso. Sinceramente, eu não tenho medo. Não tenho medo porque isso só se destrói, só se vai acabar com a democracia se nós permitirmos. Nós, povos, nós instituições. E como aqui nós somos instituição, a gente tem que fazer a nossa forte. Que não há nada pode derrubar um país com instituições fortes. Isso tem que estar presente nas nossas cabeças e a gente difundir essa ideia e trabalhar pelo fortalecimento das nossas instituições. Então, a nós nos cabe os tribunais de contas. Então, vamos fazer isso, que está nas nossas mãos a força da democracia e da força de novos tempos. Pronto, obrigada. Nós vamos convidar o senhor conselheiro Pedro Leonino para, por gentileza, fazer a entrega. Já acabou? Eu queria falar um pouco. Um momento, conselheira. Conselheira Doris. Desculpa, nem não lhe vi. Mas eu tenho toda a razão, porque, de fato, eu cheguei atrasado. Mas tem uma justificativa, porque a vida de professor é uma vida meio atarefada, atribulada, e acabei numa atividade perdendo tempo. E, por isso, não tive o prazer de estar aqui para ouvir e para vê-la novamente. Eu posso dizer que sou uma pessoa muito feliz, porque tenho conhecido pessoas maravilhosas na minha trajetória. E muitas dessas pessoas são oriundas do estado mais novo da federação. Eu digo que tive o prazer de conhecer o Tocantins, quando a sua capital se limitava apenas a uma cruz, 2 avenidas com o Palácio do Governo em construção, e que o Tribunal de Contas funcionava num barracão. E depois disso fui muitas vezes ao Tocantins. E todas as vezes que vou lá me encanto. Não me encanto tão somente pelo jalapão, pelo capim dourado, pelo chambaril que eu adoro, pela simplicidade do seu povo misturado, que o povo do Tocantins é um povo onde você vê todo o Brasil ali reunido. E o Tocantins tem também produzido talentos, como a conselheira Doris. Eu digo, gostei de ver a capa ali do livro, eu digo que tudo que a conselheira Doris escreve vale a pena se ler, porque ela escreve com coração, ela escreve com mestria, mas escreve por acreditar no que faz. E tenho tido a graça de participar de alguns eventos, até com a recém-deputada eleita por São Paulo, com o nome da menina? Tabata Amaral, que esteve aqui no programa capitaneado pela conselheira Doris, fez uma palestra magistral aqui no Centro Administrativo, na UPB, e com vários estudantes, um trabalho riquíssimo, e hoje é deputada eleita e muito bem votada, com a orientação, será responsável por essa criação. Aliás, como diz o poeta, nós somos sempre eternamente... Eu fiquei muito feliz com claro. ela ter me consultado um dia antes e eu dito, vamos lá. Exatamente. Por isso acreditar que a gente pode, né? Como diz um grande escritor, nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Não tenha dúvida que Vossa Excelência cativou Tabata.
Parabéns, portanto, para ela e para a senhora também. Então, como eu dizia, é sempre bom ouvir a conselheira Doris e também, melhor ainda, é ler os trabalhos da conselheira Doris. Eu confesso que eu vou falar sem conhecimento de causa. Cadê o livro, conselheira Doris? Bota ali a foto. O livro, a capa, ali, a projeção do livro ali. Merchandising. Eu, de fato, não posso falar desse trabalho, que é um trabalho que está sendo lançado hoje, né? Mas saio daqui já ávido para poder conhecer, porque, como já disse, sou admirador dos escritos desta colega nossa. E quando eu digo colega nossa, no sentido mais puro do termo, de companheirismo mesmo, por acreditar no que faz. Por acreditar no que faz. E com essa simplicidade, com essa serenidade, né, com essa tranquilidade, que nos mostra que está no caminho certo. Mas voltando ao livro, Finanças Públicas, Travessia. Primeiro, eu gosto muito de Travessia, que é até uma música de Milton Nascimento, né? Sair da mata escura, etc. Precisamos sair das matas escuras que nos envolve neste Brasil, entre o passado e o futuro. E ela coloca um barco com alguém navegando. Aí, mais uma vez, eu sou forçado aí ao poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. Muito sugestiva a capa. Mas a gente sabe que não pode avaliar um livro pela capa. A gente sabe que não pode avaliar um livro pelo título. Nem tampouco porque quem escreve. Já dizia Buda. Não acredite porque seu professor falou. Não acredite porque está escrito nos livros religiosos. Não acredite porque você ouviu dizer. Se não sabes por experiência própria, duvide. Então, não posso falar, conselheira Doris, e até porque eu cheguei atrasado em relação à palestra, peço mais uma vez desculpas. Deixa a capa do livro ali, rapaz, que coisa difícil. É automático, então desautomatiza esse troço. Deixa ali. Então, mas a capa, quando eu cheguei aqui, logo e vi ali, cheguei aqui na recepção, olhei um pouco o livro, mas a capa, conselheira Doris, me lembrou uma pequena dinâmica. Se já é conhecida pela maioria de vocês, eu peço desculpas, mas assim que eu vi o livro e o título, não estou avaliando o conteúdo, porque eu vou fazer, quando tiver a oportunidade de me debruçar e ler, mas a capa me lembrou uma dinâmica que eu vou fazer aqui agora, que é rapidinho, presidente. Estou autorizado? Essa cara de Vossa Excelência é uma cara assim, estou autorizado, presidente? Se eu estou autorizado pelo presidente, conselheiro Doris, então eu vou fazer rápido. Danilo, segura aqui para mim, por favor. Fica aqui pertinho, o Cabo Elcio. Então, veja, se já conhece, eu peço desculpas, mas ali tem um barco, né? Navegar é preciso. Então, obrigado, Cabo Elcio. Precisamos, então... Deixa eu ver se eu me lembro ainda como é que se fazia isso. Porque hoje em dia, com tablet, celular, esses aplicativos, a gente esquece de brincar, de fazer, por exemplo, um chapéu, né, de papel, né? Mas se a gente dobrar um pouquinho mais, para um lado, para o outro, eu acho que eu consigo ainda, viu, Danilo? Se não der certo, vai valer a intenção. Há muito tempo eu não pratico isso, conselheiro Doris, mas me lembrei quando vi o seu barco. Então aqui eu tenho um chapéuzinho, não é verdade? Mas... Meu Deus do céu, cadê? Volta para cá, eu faço o chapéuzinho. Ixi. Ai, meu Deus, como é que... Desaprendi a fazer o barco. Vem cá, já me ajude aqui. Pronto. Aqui agora. Pronto, agora o chapéu virou um balão, né? E quem é do Nordeste sabe quanto é belo soltar balão. Está proibido. Mas eu adoro soltar um balão escondido. Tem coisas que a gente faz que não revela, né? Mas quem não tem o seu pecado, não é verdade? O meu um deles é soltar balão de vez em quando. Então aqui eu tenho um barco. Pronto, aqui. Desculpe pelo tempo, pela pressa, mas aí, virou um barco mais ou menos parecido com o conselheiro Doris fez ali, perfeito? Pois bem, mas acontece que navegar é preciso. E para navegar na administração pública, conhecer é preciso. E mesmo que a tempestade venha e leve a proa do barco, mesmo que a tempestade venha e leve a popa do barco, e mesmo que a tempestade seja muito grande, muito significativa, e leve, inclusive, a vela do barco, e que a gente olhe para o lado, Deusinha, e não veja nada. A gente olha para o outro lado e também não veja nada, só veja coisa ruim, só veja notícia. Está tudo mal, está tudo horrível, desencanto. Mas a gente tem que saber sempre, e volto, conselhadores, olhar as mestres, como Vossa Excelência, olhar os poetas e saber que a resposta para navegar entre o passado e o futuro
é só transformar as dificuldades em uma camisa, e vestir a camisa do bom controle, da boa administração pública. E para fazer isto, basta ler o livro, tenho certeza, da conselheira, professora, nossa amiga e mestre sempre, professora Doris. Parabéns pela apresentação. Pela participação. No próximo intervalo, a conselheira estará ali próximo do credenciamento, autografando esse livro, Finanças Públicas, Travessia entre o Passado e o Futuro. Convidado neste momento o senhor conselheiro, Pedro Lina, para que possa fazer a entrega de um certificado em agradecimento pela participação neste nosso evento. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Senhora conselheira Doris Coutinho aqui conosco.